Olá, hoje eu quero apresentar para vocês um texto que eu escrevi há algum tempo atrás, no qual eu falo sobre o poder das palavras diante das nossas perdas, das nossas saudades, diante daquilo que de alguma forma nos deixou vulneráveis diante de algo que não nos pertence mais. E eu acredito que nesse momento realmente a gente entende o quanto que isso tudo é tão forte e faz tanto sentido a nossa vulnerabilidade, né? Diante do medo da perda, enfim. E eu resolvi compartilhar isso com vocês. Esse texto eu escrevi baseado em uma experiência que eu tive enquanto eu voltava do Rio de Janeiro para minha casa em Curitiba. E aconteceu da seguinte forma. Tudo se desenrolou ao meu lado enquanto eu voltava para o meu lar. Já era um pouco tarde, mas o manto azul da noite estava lindo. Assim que me acomodei na minha poltrona do avião, um garotinho e seu pai sentaram-se ao meu lado. O menino estava desesperado, pois havia esquecido seu carrinho preferido em uma das cadeiras do aeroporto. O pai tentava consolar o garoto de todas as formas. Dizia que compraria um outro carrinho igual ou que ele poderia escolher um outro brinquedo do seu gosto. Mas nada estancava as lágrimas do filho. Acharei outro igualzinho, eu lhe prometo, disse o pai. O garoto fez beicinho e perguntou: Papai, já que a gente vai lá no céu, será que podemos pedir outro carrinho para o vovô? Esse que eu perdi foi presente dele. Os olhos do pequeno fitavam o pai com uma confiança tão inocente que pareciam duas janelas se abrindo diante de um dia ensolarado. O pai engoliu em seco. Era evidente que aquela pergunta atingira um ponto fraco nele. Naquele momento, o homem puxou o filho para perto de si e o abraçou, dizendo: Antes de pensarmos em buscar um novo carrinho lá no céu, vou lhe contar uma história que o vovô me contou quando eu tinha sua idade. Lembra como ele gostava de contar histórias sobre a vida e sobre o país em que ele nasceu? O menino assentiu com a cabeça e o pai começou a narrar. Certo dia, o senhor estava embarcando em um trem. Enquanto subia os pequenos degraus com a típica calma dos que já não têm tanta pressa de viver, sentiu que um dos seus sapatos havia prendido em alguma coisa e saiu do seu pé, caindo na calçada. Antes que ele pudesse fazer qualquer movimento para recuperá-lo, o trem fechou as portas e partiu. O pai fez uma pausa e depois perguntou: Sabe o que ele fez? O filho uniu as sobrancelhas e fez que não com a cabeça. Ele tirou outro sapato rapidamente e o arremessou pela janela. Hein? Mas por que, papai? Pois é, filho, também fizeram essa pergunta para ele no trem. E o senhor disse o seguinte: O que eu vou fazer com um sapato só? Assim, pelo menos, alguém tem a chance de usar o par. O menino desvencilhou-se dos braços do pai e olhou profundamente em seus olhos. Olha que interessante, né? Como se procurasse dentro deles a resposta para aliviar o seu sofrimento pelo brinquedo perdido e pela saudade do avô. Então, o pai escolheu as palavras com cuidado e lhe disse: Sabe, filho, nesse momento tem outra pessoa caminhando com os pés quentinhos, graças lá àquele par de sapatos. E tem uma outra criança brincando feliz com o carrinho que você deixou para trás. Se a gente tem um bom coração, quando a gente perde alguma coisa, percebe que a vida é uma troca e que não é porque as coisas mudaram de mãos que elas perderam a sua importância. Afinal, deixaram outras pessoas felizes. O menino baixou a cabeça enquanto esfregava as pequenas mãos uma na outra, demonstrando ansiedade. Então o pai perguntou: Quer esvaziar o seu coração mais um pouquinho, filho? Sem pestanejar, o garoto se jogou nos braços do pai e chorou sua tristeza. Depois de um tempo, ainda com os olhinhos inchados, deu um sorriso tímido e apontou para a janela do avião. Olha, papai, as estrelas do céu estão acendendo todas. O vovô já deve estar dormindo, né? Então é melhor a gente não acordar ele com essa história. Amanhã a gente compra um outro carrinho. Sem pensar em mais nada, aconchegou-se no colo do pai novamente e dormiu o típico sono pós-lágrimas durante o resto do voo. Depois dessa turbulência emocional,
o pai fez contato visual comigo. Ele já havia percebido, claro, que eu estava prestando atenção em tudo. Embora estivesse encabulado, ele perguntou baixinho para mim: como que eu me saí? E eu lhe respondi: nota 10. O seu pai deve estar muito orgulhoso de você, eu respondi. Ele sorriu e agradeceu, não sem deixar de transparecer as saudades que sentia do pai. Seguimos o voo mergulhados em um silêncio absoluto. Fiquei pensando em todas as pessoas amadas que eu também já havia perdido e no quanto elas me faziam falta. Será que elas estavam ali, pertinho de mim, caminhando entre as estrelas e me observando pela janela? Que saudades! Que saudades que a gente sente das pessoas que a gente ama, das pessoas que fizeram história na nossa história e que já não estão aqui. E como nós estamos com medo de sentir mais saudades, com medo de nos tornarmos mais afastados, de perdermos aqueles que amamos, né? Então, cabe muito a cada um de nós ainda mais sermos gratos por quem já partiu e cuidar dos que aqui estão. Viver da melhor forma possível para podermos realmente saber valorizar as coisas enquanto elas estão perto da gente. Sermos generosos, como esse pai foi com esse filho, e sermos gratos por quem foi generoso ou generosa conosco, e principalmente sermos o tipo de pessoa que viva de tal forma que seja saudade boa quando partir. Essa é a reflexão de hoje.